Já o São Paulo dispensou nessa semana Enzo Gabriel, atacante de só 12 anos de idade, que era tido como um dos maiores dribladores de Cotia. Essa dispensa acabou causando revolta entre torcedores do São Paulo, em especial com o técnico do time sub-12, o Léo Pereira, e também com o executivo de futebol da base, o Marcos Biasotto. A impressão que se tem no mercado é de que o São Paulo está dispensando alguém com potencial para ser um novo Endrick. E há a preocupação de que o Enzo Gabriel apareça muito em breve num rival do São Paulo. Já o tricolor se defende afirmando que o Enzo Gabriel, apesar de esforçado, era apenas a quarta opção da sua posição no elenco, não tinha capacidade técnica para seguir no clube, por isso a dispensa acabou se justificando. Preciso contar que o centroavante da seleção de Curaçao e ex-parceiro de Memphis Depay quer jogar no Brasil. Eu me refiro a Jürgen Locadia. Ele nasceu na Holanda, mas se naturalizou pela seleção de Curaçao e disputou a última Copa do Mundo, foi titular da sua seleção. Curaçao acabou caindo no grupo da Alemanha e não conseguiu a passagem para a fase de mata-mata. O jogador havia sido companheiro do Memphis Depay e tem a intenção de repetir os passos do jogador mais famoso da seleção holandesa, vindo jogar no futebol brasileiro. Centroavante de 1,92 m de altura, 32 anos de idade e que pertence ao Miami FC. Ele, inclusive, depois da Copa do Mundo, já participou de 2 partidas pelo Miami, marcando gol nos 2 jogos. Temporada atual de 15 partidas, 7 gols e mais 2 assistências, todas jogando no futebol americano. O Amaury Nunes, empresário que o representa no futebol brasileiro, consegue tirá-lo sem custos do time lá de Miami. Só para completar, contar que o Locadia já havia passado por, antes de chegar ao Miami, foi formado na base do PSV, ainda esteve no Brighton da Inglaterra e no Hoffenheim da Alemanha. Seu time precisa de centroavante? Já ouviu falar sobre o Locadia? Use o espaço para comentário para opinar a respeito da maior necessidade do seu clube em relação a reforços nessa janela de transferências. Combinado? Agora sim, hora de falar sobre o São Paulo, que também sofreu transfer ban. Na tarde dessa terça-feira, o tricolor foi avisado de que só pode voltar a registrar atletas depois de pagar uma dívida que tem com a Lazio. Valor de 6 milhões e 100 mil reais, equivalentes à primeira das 4 parcelas pela compra de Marcos Antônio. Jogador que havia ficado por empréstimo, a Lazio e o São Paulo tinham um acordo para compra em definitivo de 4 milhões e 200 mil euros. Cada uma das parcelas de pouco mais de 1 milhão de euros, 1 milhão e 5 mil euros. Isso equivale a mais ou menos 6 milhões e 100 mil reais. São Paulo só vai poder registrar atletas depois de resolver essa pendência. Para sorte do tricolor, Vitor Sá, Newton e Aurélio Buta já tiveram seus nomes registrados no boletim informativo diário. Dá para imaginar que o processo de inscrição do Domingos Duarte também já tenha sido aberto, até porque o zagueiro português, que está livre no mercado, já está desde semana passada em São Paulo. Então, precisamos aguardar para saber se o tricolor consegue confirmar o registro do Domingos Duarte antes da oficialização e da entrada em vigência dessa punição. Se não, o Domingos Duarte só pode ser registrado após o pagamento dessa dívida com a Lazio. O tricolor se junta dessa maneira a Santos e Corinthians como clubes grandes de São Paulo com transfer bans, com punições contra si. Tenho contado para vocês há bastante tempo sobre as dificuldades do São Paulo com pagamentos de coisas básicas, como, por exemplo, direitos de imagem, luvas e comissões a empresários. Apareceu um Atlético aí, que é um time de Minas também, e é pra lá que vai o Negrutti. Felipe Negrutti pegou e foi emprestado e é oficial. Ele já é jogador hoje do São Paulo, mas ele está emprestado para esse time do Atlético para ganhar rodagem. O problema dessas rodagens é que o Luan nunca mais voltou e não deu certo. Lisiero nunca mais voltou e não deu certo. E tivemos também agora o Ibali, que pegou esse caminho e não voltou mais. A Alisson não voltou mais, ainda bem. E também tem o Mailton que não voltou mais. Então tem alguns jogadores do São Paulo que ele empresta, não é para fazer carreira, para dar super certo. Não, é porque ele empresta para perder o cara mesmo. E isso é uma coisa bastante complicada. Mas Negrutti pegou o caminho do Atlético. Enquanto o Hugo Leonardo tá dispensado. É pra procurar clube. Meu, o cara tem 18 anos. Era um volante que era pra ser o sucessor automático dos titulares quando o Zubeldia era técnico aqui. Aí o Hugo machucou, lembra disso? Depois do Zubeldia, com o Crespo ele não teve realmente chance. Com o Roger, ele iria jogar. Com o Dorival, ele seria o cara para jogar agora. Então, as notícias, assim como do Moreira, vieram enaltecendo lá de dentro do São Paulo, com setoristas praticamente próprios, caras que cobrem o São Paulo, mas que eles, quando toca a campanha da Barra Funda,
Eles entram. Quando eu digo vem lá de dentro com o setorista, não é que nós não temos informação. É que se eu bater na barra funda lá, eu não sei nem o que acontece. Mas tem cara que toca a campainha lá, a campainha, a porta abre. O cara entra e pega a informação lá dentro, faz uma entrevistinha exclusiva com o jogador, num banquinho de praça, dentro da barra funda. Então tem isso. Esses caras vieram pra gente falando: o Hugo Leonardo é o preferido agora do Dorival, pode até ser titular. E aí o cara agora tá na Berlinda, tá na Sarjeta, foi mandado embora, é pra procurar clube. Então assim, é complicado de entender, né? Mas assim, vou falar agora aqui, defendendo o São Paulo numa passação de pano que você aí pode aloprar. Pode falar, você passou o pano agora, eu vou passar mesmo. Caramba, se chegou o Newton, não perdeu o Pablo Maia, não vendeu o Bobadilha, tem Danielzinho e tem o Marcos Antônio, pode emprestar o Hugo Leonardo. Vamos imaginar que chegou no Hugo Leonardo, aí ele passa a ser o Josué do Goiás. Porra, você fala, tem que trazer de volta. Urgente, traga urgente. Começa a jogar o fino da bola, ele é nosso. Então ele estar num time, pra mim tinha que ser no Red Bull Bragantino, no Bahia, um time de Série A, um time grande, onde vai ter o Rogério Ceni lá, ou aquela falta de pressão do Red Bull, sabe? Eu acho que seria ideal pro Hugo Leonardo. Aí os caras iam querer comprar ele e o São Paulo teria a chance de vender ou pegar de volta na hora que ele quisesse, porque o jogador é dele. Enquanto nada disso acontece, o Newton tá aqui. Então emprestar o Hugo agora, tomara que dê certo, tomara realmente que dê super certo pra ele. Estamos aqui na torcida, não tem muito mais o que falar, né? A menos que o São Paulo tem jogador pra caramba pra essa posição de volante aí, não faz nem sentido procurar outro volante. O meia já faz. O Alan, ex-portimonense, faz sentido. Uma coisa que pra mim faz muito sentido também é o Marquinhos. O São Paulo publicou recentemente aí os parabéns para o Marquinhos. O Marquinhos ele fez aniversário no dia... Não foi parabéns pelo aniversário, foi parabéns pelo gol contra o Racing, e isso tinha feito aniversário de 5 anos. Em julho de 2026, em julho de 2021, nós ganhamos do Racing, o técnico era o Crespo, ganhamos de 3-1, o ataque era Rigoni e Marquinhos. E o Marquinhos sambou ali no Racing, ele detonou o Racing, o time do Mauro César, né? Ele sambou com o Racing, time do Mauro César, e detonou ali. E aí o São Paulo, ele tinha no Marquinhos uma grande esperança. E o Marquinhos, eu quero só lembrar de uma coisa, eu olho pro TT hoje, eu olho pro Luca, eu olho pro Lucas Ferreira, que já foi embora, eu olho pra esses caras da equipe de base, e o próprio Henrique Carmo, que eu gosto muito, são jogadores que eles não estavam tão prontos quanto o Marquinhos. O São Paulo se lixou pro Marquinhos. Ele perdeu o Marquinhos de uma maneira bizarra. Mas até aí você tá precisando de grana, não tem espaço, vai ser Rigoni mesmo, eu quero contratar o Marcos Paulo, não vai ter espaço pro Marquinhos. Todo tipo de imbecilidade espera-se da diretoria do São Paulo. Todo tipo de burrice. Só que o Marquinhos, ele depois de ir embora, ele foi pro Arsenal da Inglaterra. Então você fala, cara, se ele foi pro Arsenal, né, onde jogou Dennis Bergkamp, Canu e Henry, Ljungberg, Pires, sabe, é um time que você fala, isso aqui tem que olhar com carinho, cara. Foi pro Arsenal. Tudo bem que o Arsenal não era essa pegada que ele tá hoje. Ele foi, ficou muito tempo numa vala comum, onde ele levou o Marquinhos, e agora ele volta a ser um time de ponta do futebol europeu, não só do inglês. E o Marquinhos, aí me irrita bastante, porque aí quando ele vai voltar para o Brasil, ele vem pro Fluminense. Olha lá, ele foi pro Arsenal, foi pro Norwich da Inglaterra, que é um time lixo, voltou pro Arsenal. Ele foi pro Nantes da França, que é um time inexistente, né? Se eu te falar, você conhece alguém da história do Nantes? Você vai falar, não. E tá certo. Ninguém conhece Norwich, Nantes, isso não é nada. Né? Na Inglaterra, na Espanha, não me importa que é Inglaterra, que é França, não importa. Nantes e Norwich não são nada, não representam nada. Então o Marquinhos foi jogado às traças pelo Arsenal para poder ganhar cancha, para poder ganhar rodagem. E até aí tá tudo bem, não nos metemos nesse assunto. Aí ele vem pro Fluminense em 2024. Aí você já fala, amigão, qual que é a parada? Por quê? Por que Fluminense e não São Paulo? E isso me dá nos nervos. Por que Fluminense e não tricolor paulista? Por que esse tricolorzinho carioca e não o do São Paulo? A casa dele, onde voltar para sua casa. O São Paulo tinha ponta bom em 2024? Eu não quero nem procurar na minha memória quando que jogou no São Paulo Marcos Leonardo, Marcos Guilherme. Eu não quero nem lembrar que esses caras aí que jogaram no São Paulo, nem pensar neles. Pedrinho, não vou nem pensar. O São Paulo podia ter trazido esse jogador
jogador o Marquinhos. Aí, beleza, passou, o Fluminense foi de muita perspicácia, tal, o cara volta pro Arsenal. E aí ele agora acaba no Cruzeiro. Então, assim, não existe ele tá no Cruzeiro, o Arsenal está no Cruzeiro agora. Não existe um cara igual Marquinhos estar no Cruzeiro. Eu vou te passar os números dele no Cruzeiro aqui agora. 0 gols, 0 assistências, 0 cartões no Brasileirão. De 18 jogos possíveis no Brasileirão, tinha uma musiquinha aqui, hein? De 18 jogos possíveis no Brasileirão, sabe quanto ele jogou? 0. 0 jogos. Ele não está jogando, deve estar machucado, né? Mas assim, jogou um jogo pela Copa do Brasil. Jogou um joguinho pela Copa do Brasil. Então ele está disponível. Joguinho bônus ele jogou, né? Então assim, é um jogador que ele pro São Paulo era um cara que foi pra Europa muito cedo que voltaria para o São Paulo. No Cruzeiro e no Fluminense ele não é ninguém. Aí eu olho pro São Paulo tá trazendo o Vitor Sá. Sabe qual que é a ideia do Marquinhos? Vou falar pra você agora. Agora você tá na cadeira. Se você estiver em pé, senta na cadeira. Se você estiver na cadeira, você segura. Faz igual eu tô fazendo aqui. Se segura pra não irritar. Ele tem, olha aqui no meu olho aqui, ó. 2 e mais 3. Ele tem 23 anos. Nós acabamos de contratar o Vitor Sá, que tem 32 anos. O São Paulo coloca nas mãos do Vitor Sá, aos 32, um salário de R$800 mil mensais. E a partir do ano que vem, Vitor Sá vai ganhar a bagatela de 1 milhão por mês. Nada contra o Vitor Sá, mas ele vai fazer 33 anos e vai ganhar 1 milhão por mês até 3 aninhos, aí ganhando 1 milhão por mês. E nós temos o Marquinhos, jogador da equipe de base do São Paulo, cria de Cotia, jogador que jogou contra o Racing, fez chover, né, sub-20 do São Paulo aqui, não, eu queria ver se tinha outro sub-20 aqui, mas só do São Paulo. Então ele fez chover contra o Racing, ele já foi pro monte de time europeu, Fluminense e Cruzeiro, não joga e tem 23 anos. E aí, Marquinhos no São Paulo ou não era o caso? Será que era caso de Vitor Sá ou não? Fazer futebol não é uma ciência tão milagrosa, mas também não pode ser tão burra como alguns caras como o Rui Costa fazem, não é verdade? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.